Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Inclusão Atípica, podcast do Instituto TEA. Esse é o nosso 6º episódio e hoje nós estamos aqui com ilustres celebridades da maternidade atípica. Nós estamos aqui mais uma vez com Juliana, ela que já tem cadeira cativa, permanente aqui nesse podcast. E hoje nós estamos também recebendo Valéria e Franciele, né? Todas duas mães atípicas. Valéria tem o Kelvin, né? Que Kelvin é Lohan. autista. Kelvin o quê? Lohan. Kelvin Lohan. E nós temos Franciele, que além de mãe atípica de 2, ela também tem o diagnóstico de TEA e TDAH. Sejam bem-vindas todas vocês e você que está nos acompanhando, que vai acompanhar e que tem acompanhado os nossos episódios do nosso podcast. Sejam também todos bem-vindos e mais uma oportunidade da gente trazer conteúdos relacionados a essa comunidade atípica. Comunidade essa que tantos desafios enfrentam, desafios diversos, não só envolvendo o cuidado para com os seus filhos, mas também a necessidade não só do autocuidado, mas também de políticas públicas que possam também contemplar cada uma de vocês, né? Então esse é o assunto nosso. É também o final do mês de abril, um mês que parece ser o único mês dedicado à causa, pelo menos se não para nós que militamos dia a dia, mas para muitos da sociedade, empresas, políticos, enfim. Então eu quero começar ouvindo vocês, apenas as apresentações, e depois a gente segue dialogando aqui de forma bem tranquila, tá bom? Valéria, fique tranquila, é a sua primeira oportunidade, não se sinta constrangida, viu? Quem é você? Fale pra gente. Eu sou Valéria, mãe atípica, blogueira e tudo um pouco mais. Perfeito. Mãe do Kelvin. Mãe do Kelvin Lohan e mãe da Milena Vitória. Perfeito. Reside aonde? Santa Maria. Perfeito. Quantos seguidores hoje? Hoje eu tô com 14.400 seguidores. Perfeito, perfeito. E nesse perfil, você traz lá a sua experiência do dia a dia? No meu perfil eu falo mais sobre coisas que eu vivo, assim, né? Certo. Eu falo um pouco de tudo, de meme, falo sobre... às vezes eu trago assuntos sobre mãe atípica, às vezes não, entendeu? Depende do dia também, Divulga né? também alguns estabelecimentos. Divulgo meus trabalhos também que eu preciso, né? Perfeito. E um pouco mais. Joia. Franciele. Franciele. Como o senhor já disse, meu nome é Franciele. Eu tenho 27 anos. Também resido no bairro Santa Maria atualmente. Tem 2 anos que eu me mudei para lá. Eu tenho um diagnóstico de TEA na vida adulta. Tenho um diagnóstico de TDAH na vida adulta. Porque antes era rótulos, né? Rótulos de lembrar a gente se emocionar. Eu tenho 2 filhos. Eu tenho um casal, né? Eu tenho o João Miguel, que faz 10 anos agora, esse mês no outro, e tenho a Maria Radassa. O João Miguel, ele foi diagnosticado com 4 anos, porque antes eu também rotulava, porque eu vim ouvir do autismo, para ser sincera, após o diagnóstico dele. Porque antes eu nem sabia o que era, mesmo eu sendo. Porque existiam muitos rótulos, muitos... E aí, com 4 anos, eu caí de paraquedas nessa vida que já fazia parte da minha vida. E a Maria Radassa, a investigação dela começou muito cedo, foi uma investigação muito precoce, porque foram sinais muito fortes que ela teve, e a investigação dela começou antes mesmo de 1 ano. E quando fez 1 ano, e acho que 1 ano e 6 meses, veio o diagnóstico, veio a medicação e veio
tudo, e de lá para cá, eu tô aqui, lutando, né, por uma inclusão que na teoria existe, mas está muito longe na prática, né? Porque pra gente ter na prática, a gente tem que estar brigando, aí levamos o nome de barraqueira. Mas o bom é que nós, como mães atípicas, e nós que somos diagnosticadas, sentimos mais na pele ainda, e aí temos uma luta ainda maior, e uma garra ainda maior, para que nossos filhos não passem pelo que a gente passou. Então, minha vida é essa. Eu tenho 27 anos, sou casada, tenho um casal de filho, e é isso. Essa sou eu. Lembrando aqui, gente, eu tenho 34 anos, tá? Eu esqueci de falar e sou solteira. Isso é Moro importante. com meu filho só, e minha filha não mora comigo, mora com a avó, mas não vai deixar de ter minha filha. Exatamente. Perfeito. Juliana, quem és tu? Todo mundo já me conhece aí, né? Juliana, mãe atípica de 2 filhos, autista. E autista também, diagnóstico tardio, né? E eu acho muito importante um encontro assim, com mães atípicas, principalmente quando vocês também trabalham com a internet, né? E poder falar sobre isso em lugares assim é essencial, porque nós levamos informação para pessoas que às vezes não entendem. O filho tá dentro do diagnóstico ali, não sabe. E através de um vídeo informativo ou até um relato nosso, muitas mães se sentem abraçadas e acolhidas. E ali, através daquilo, ela vai atrás também de respostas, né? É verdade. Perfeito. Para mim, continua sendo sempre um grande desafio que entrevistar mães atípicas, porque até aqui as experiências que a gente tem tido, não só aqui na bancada do podcast, mas no dia a dia da nossa vivência lá no Instituto TEA, insiste sempre em querer arrancar lágrimas da gente. Eu sou meio difícil de chorar, mas eu me emociono com muita facilidade, mas consigo segurar as lágrimas na maioria das vezes, né? Na maioria das vezes. Às vezes as lágrimas molham só o fundo dos olhos, mas tem sido muito difícil essa luta de dar assistência a vocês, né? Difícil porque é uma demanda gigantesca, a gente sozinho não consegue, dar conta, e difícil também porque é uma causa que se diz ser muito sensível, mas a empatia, o engajamento em torno dessa causa é muito fraco. Eu costumo dizer que, não desmerecendo as outras causas, a causa animal, a causa LGBT, enfim, todas as minorias, todas as causas, todas as minorias são importantes. Mas, para mim, quando na minha vivência com essa causa, quando eu olho, por exemplo, se você tem um cachorro que é atropelado, se faz uma campanha na internet, você consegue movimentar milhões. É verdade. Quando você tem uma situação que envolva uma criança autista, por mais difícil que seja o momento de desregulação emocional, que envolve a mãe, que envolve a família, se você procura, né, e a gente tem vivenciado isso lá no Instituto, a gente procura fazer uma campanha para poder ajudar mais pessoas. A gente não consegue arrecadar nem R$500, certo? Então eu costumo dizer que a causa das famílias atípicas hoje, ainda para a sociedade, ainda é vista como um descaso, um pouco caso. Se a gente for falar em relação à classe política, ao poder público, aí a situação se agrava ainda mais, porque o descaso termina sendo quase que total. E aí tem um outro lado, que quando se movimenta, quando existe algum movimento de ajuda para uma mãe, por exemplo, vamos pegar o exemplo lá de Mariana de Macabal, né, lá do Maranhão, se eu não me engano. Ou seja,
eu vejo muito mais as pessoas em torno, muitos em torno da Mariana hoje, tirando um proveito midiático dela do que propriamente ajudando, sabe? Eu percebi isso mesmo, Entende? porque até a terapia do filho dela, ela demorou muito para conseguir, mesmo depois da fama. Exatamente. Então, você percebe ela ainda num contexto ainda de muita pobreza, mas tem gente lucrando muito em torno dela, certo? Verdade. Então, geralmente a gente vê isso, a gente vê hoje, por exemplo, se dando muita ênfase a uma criança ou um adolescente autista, mas por mais que essa criança ou esse adolescente ele ganhe uma certa fama, né, ele tem algum desenvolvimento, mas por trás se lucra muito mais da imagem dele do que ele mesmo pode perceber. Entende? Quem está de fora, né, consegue perceber, fazer uma leitura. Mas talvez para a mãe, para a própria pessoa, uma vez que ele está tendo resultados, uma vez que ele está surfando naquela onda, naquele momento de fama, certo? Que está sendo dado visibilidade a ele, então ele pensa nele e está tudo bem e ele vai sendo conduzido daquela forma. Mas eu não consigo ver para a comunidade essa pessoa que ganha visibilidade agregando para todos. Não sei se vocês conseguem me entender, Sim, sabe? Se concordam, eu quero ouvir vocês. Porque eu dou um destaque à Juliana, e Juliana surfa nessa onda da fama agora. Mas o quanto que Juliana está agregando, está usando do seu poder de influência, uma vez que ela está dentro do poder, para a causa, para chegar e dizer assim, olha, eu não vou botar minha cara mais para vocês estarem usando se eu não puder trazer todo mundo junto, entende? Sim. Então eu penso dessa forma, sabe? Que é fácil eu pegar o filho de Juliana, né, que como é o nome? Cleverson, bastante inteligente e tal, né? Aí eu descubro o potencial dele, aí dou fama para ele, eu jogo ele na mídia. Mas o que é que esse projeto que eu idealizo com o Cleverson, filho da Juliana, traz de benefício para a comunidade? Só dá visibilidade à causa? Eu não entendo visibilidade sem que venha junto tudo que aquela família, aquela comunidade necessita. Sim. Por exemplo, quando eu falo da causa animal, nós temos hoje um anúncio por parte do Poder Municipal de Aracaju da construção de um hospital veterinário. Então, a causa animal tem força, tem um impacto, concorda? Quando a gente fala da comunidade trans, a gente hoje em Aracaju e em Lagarto, nós temos ambulatórios específicos para atender essa população, esse grupo, entende? Essa causa. Sim. Médicos específicos para atendê-los, entende? Então, a gente percebe o quê? Que essa causa tem força. Ou tem nomes fortes militando, ou eles conseguem fazer, sim, vou pegar aqui a expressão que vocês costumam usar sempre, mais barraco, mais grito do que vocês. Entende? Eu acho que a causa dos causas autistas, assim, é porque o povo vê a gente como dramático. Esse drama, vocês são muito dramáticos, vocês, nem é isso tudo, não precisa também disso tudo. Que eu escuto na rua, entendeu? Uhum. E o meu filho mesmo, vamos para conseguir. Se eu não conseguir, só consigo ficar de você, não foi? Uhum. Porque meu filho tá na fila de espera 5 anos, ele fez 3 anos, ele fez a triagem dele, ele tinha 5 anos, na fila de espera. Então eu disse, eu vou usar a minha internet a favor de mim e até trazer outras pessoas, até porque depois que eu fiz isso, muitas mães também fizeram a mesma coisa. Lá na rua mesmo, as 3 mães fez a mesma coisa que eu fiz. E conseguiram, entendeu? Porque se a gente não abrir a boca, não falar, a gente não consegue nada não, entendeu? E é muito triste, porque a gente tem que se humilhar, é muito humilhante. E eu que não gosto de me humilhar pra ninguém, entendeu? Mas quando é relacionado a filho, me humilha de um jeito, chega a ser doentio, é muito humilhante, eu acho, né? Na minha opinião, é muito humilhante. Antes de eu entrar em outro assunto, e você, Franciele, como é que vê isso tudo diante dessa fala minha?
Então, é como o senhor falou, né? Para animais tem causa, para LGBT tem causa. E agora foi que veio, depois de muita reclamação, inclusive Juliana também fez um vídeo sobre a prioridade lá no hospital. Agora que teve vídeo, agora que teve reclamação, foi que ele disse, agora lá no Zé Franco, no Augusto Franco, vai ter a prioridade. Só que é necessário algo que já existe na lei, e porque é válido para tantas outras coisas, e quando chega na parte da vida atípica, da parte da criança autista, a lei é ignorada. Tipo, a lei ela é tão abraçada para tantas outras coisas, e quando chega na nossa vez, quando chega na vez dos nossos filhos, quando chega na vez de pôr em prática, as pessoas simplesmente abafam. Eu tive agora, recentemente, mais um episódio, inclusive no mês, pasme, mas no mês de abril, teve aquele evento que o Game Station fez, né, de dar cartão, tudo, e aí eu fui com meus filhos, porque peguei, né, pelo site, quando chegou lá, meu esposo ficou até indignado, porque no Shopping Jardim apresentava o QR Code, que tira o print, quando chegou no Rio Mar, o rapaz, se você não imprimir, e o rapaz fez uma guerra para dar algo que não é dele, porque ele é um funcionário, e que foi um direito da criança, e eu disse, olha, que hipocrisia. Um mês tão lindo, cheio de, usando a marketing para trazer o povo, para dizer que apoia a causa, para dizer que abraça a vida atípica. E quando a gente chega aqui na vida real, somos maltratados, somos tratados como qualquer coisa, não faz valer na prática. Então, eu acho e acredito que sim, nós precisamos de alguém que traga voz à nossa voz, mas que traga a voz de verdade. Porque tem muitos hoje em dia que diz que traz a voz, mas só tem benefícios próprios. Quando ele consegue o que ele quer, quando ela consegue o que ela quer, quando o espaço dele está preenchido, a minha família que se vire, a família de Valéria que se vire, a família de Juliana que se vire, mas não tem um que diz assim, olha, eu sou pela causa do autista, então todos têm que estar dentro. Exatamente. Se tem um, tem que estar todos. Exatamente. Isso nós não temos, infelizmente. E aí, Juliana? Eu acredito que esse mês é o mês que a gente tem para brilhar. Porque depois do dia 30, nós novamente vai lá no fundo do poço, onde somos jogados todos os dias, né? O mês de abril é uma farsa, né? Eu falo que a tenda do circo vai ser desmontada. Porque tudo que a gente vivenciamos tem coisas que são reais, que são de pessoas que já vivenciam, vive todo dia uma maternidade atípica. Uma maternidade atípica junto com suas nuances, né? A sobrecarga, tanto da criança quanto de nós, mães atípicas, né? Porque a demanda é muito grande. Então, agora em abril, muitas vezes são usadas como marketing de campanha. E aí, no final, dia 30, passando para o dia 1º, somos esquecidas. Então, nós precisamos realmente de representatividade, que não só fale, eu conheço, meu sobrinho é autista, mas chega lá, não faz nada. Então, é um ano para se pensar quem a gente quer lá para nos representar. Então, abril está acabando, mas a maternidade atípica, o autismo é todos os dias. Nós precisamos de inclusão todos os dias em todos os ambientes. Independente dele ser público ou privado. Nós temos esse direito, então nós queremos que ele comece a valer de verdade. Essa questão é complexa porque quando a gente pensa na questão política, por exemplo, a gente tem as caminhadas. Eu fiz até uma live para dizer, justificar por que eu não participo das caminhadas que tem na orla de Aracaju. Eu vou em vários eventos no interior do estado, porque me convidam diretamente. A gente está muito engajado nas cidades, em algumas cidades aqui do estado. Mas quando eu olho um movimento de conscientização que utiliza um espaço público como é a orla de Aracaju, e eu vejo 2 eventos, um em um sábado, outro no domingo, eu não vejo que esses eventos sejam pela causa, entende? Então eu vejo como marketing das empresas, porque você tem um sábado, é um evento realizado pelas clínicas. Sendo que a causa é uma só, né? Poderia ser um único. Você vem no domingo, aí você já tem um outro organizador. E aí você vê os políticos transitando nesses eventos apenas
vestindo a camisa dessa causa apenas nesses eventos. Então, eu particularmente não comungo. Eu não sou, por exemplo, a gente já atendeu mais de 6.000 famílias no Instituto. Eu nem dou publicidade a esses números, sabe? A gente simplesmente faz o que tem que ser feito, o que está no nosso alcance, entende? Eu não sou de ficar tirando foto com crianças para estar sensibilizando e projetando a minha imagem como um defensor da causa ou alguém que tem sensibilidade. Eu simplesmente faço o que precisa ser feito dentro daquilo que está ao meu alcance. Então, usar a causa para efeito de marketing, de merchandising, eu não comungo com essa ideia. Então, por isso eu não vou. Se me convidam para palestrar em qualquer lugar, eu vou. Eu faço atendimentos gratuitos em várias cidades aqui no estado. Já conseguimos impactar outras cidades, associações de mães em outras cidades de outros estados que hoje têm CNPJ, que hoje já receberam van para poder fazer o transporte dos seus filhos, sabe? Ou seja, nosso projeto já alcançou vários estados e a gente não dá publicidade a isso. Por quê? Porque é algo natural, é espontâneo, faz parte do nosso dia a dia. Eu não diria também que não deva acontecer as caminhadas, os eventos de conscientização. Deve acontecer. Por exemplo, eu estou há mais de 11 anos, quase 11 anos, na verdade, como voluntário em uma causa em favor de pacientes oncológicos, né, de mulheres com câncer. Todo ano a gente tem o Outubro Rosa, né? Muitas empresas usam o Outubro Rosa para se promoverem. Eu sempre falei isso, certo? Mas só que, mesmo empresas usando esse momento para se promoverem, para serem vistas como uma empresa que abraça o social, sabe? Que tem uma relevância social, nesses eventos a gente consegue encontrar pessoas que nunca fizeram uma mamografia. Muitas pessoas, muitas mulheres que nunca fizeram um exame de lâmina. Parece mentira, em pleno século XXI, a gente dizer isso, mas é verdade. Então, o trabalho de conscientização precisa existir, e quando se trata de uma data estabelecida, um mês estabelecido, ótimo. Por quê? Porque aí vem mais gente, certo? Agrega mais pessoas. Mas a gente precisa pensar em fazer algo que, quando é uma questão pública, como as caminhadas, que chame todo mundo, que haja uma comissão de organização para dizer, vamos nos organizar, vamos gerar um impacto evento, maior. Né? Então eu penso que na causa as coisas têm que ser dessa forma. Agora, imagine, nós do Instituto TEA realizamos a nossa campanha de conscientização. Um negócio que soa muito individualista, sabe? É muita prepotência, entendeu? Agora, quais são os institutos, quais são as organizações, as clínicas que querem aparecer, que querem se organizar para a gente realizar, né? Se unir para a gente organizar um evento grande. É como tem a Marcha para Jesus, aí várias igrejas, ou seja, você não tem igrejas separadas fazendo uma Marcha para Jesus. É uma só que acontece. Você tem o movimento LGBT, a parada gay, você não tem várias paradas gay, certo? É uma só, em uma data específica. Por que na causa do autista a gente tem que ter separado, entende? Então eu não consigo ver isso como agregador. Eu vejo que tem muitas críticas, eu vejo que tem muita exposição midiática, mas enfim, ainda assim é válido. Eu é que não consigo estar lá. Certo? E eu falo isso de forma pessoal e trago a minha crítica provocando justamente gerar essa conscientização. Sim. Se é para conscientizar, eu preciso conscientizar também os organizadores nesse sentido. Toda instituição, né? Fazer um negócio só. Porque a parcelando assim não dá certo. Porque a gente precisa causar um impacto maior. Tem uma questão de desigualdade? Um melhor que o outro, né? É como se fosse lutas separadas. Eu luto por mim. Sim. Eu não luto pela causa, eu luto por mim e pelo meu filho. Sim.
quando eu comecei nas redes sociais, eu fui no intuito de realmente ajudar a outra pessoa que está do outro lado, mas também me ajudar, porque quando eu conversava com alguém e alguém me dava esse retorno, postava uma história e alguém me dava um retorno, eu não me sentia só. E aí eu percebi que tinha outras pessoas lá que também se sentia só. E quando eu postava um vídeo e ela se identificava, ela se sentia abraçada. E aí é uma troca genuína. Sim. Então, tem perfis que falam, eu luto pela causa. Não, luta por si. Luta pelo seu filho. Porque se seu filho não tivesse nessa situação... Eu conheço mães que falavam abertamente que não acreditavam no autismo, que é coisa de doido. Até o filho fechar um diagnóstico aí vestiu a camisa. Não, no meu caso, mas não vestiu, e aí começou a falar tanta frase bonita. Mas não vestiu a camisa... Mas não vestiu a camisa da maternidade atípica. Vestiu a camisa para defensora do próprio filho. Isso, Então aí é totalmente diferente. E existe muito disso dentro da comunidade. Nós deveríamos ser mais unidas, porque o nosso propósito é único. Inclusão e busca dos nossos direitos, que já tá aí, né? Sim. E melhoria sempre, mas através dessa desunião acaba afetando a comunidade. Em vez de ajudar, acaba afetando, porque se nós não conseguimos entrar em acordo entre nós mesmos, como é que nós vamos conseguir lutar através de... fragmenta essa luta. O movimento. Entende? Esse negócio que você falou de ensinar, não aceitar, eu demorei muito a aceitar meu filho, muito. Eu rejeitei meu filho. Quando eu engravidei dele, assim, né, porque eu tive uma rejeição no casamento, né, quando eu engravidei dele, eu tentei abortar ele 3 vezes, batia na barriga, porque assim, também tem todo o psicológico, essas coisas, né, e o pai dele, não queria não sei o quê, queria DNA, essas coisas, e até hoje eu luto com isso, né, como já tem 7 anos, tá na justiça aí, e aí eu disse, não, eu vou ficar com meu filho não tem nada a ver não com minhas coisas. E aí quando eu descobri o autismo dele, eu disse, eu não quero ele mais não. Porque tempo é o período que a gente tem de vivenciar o luto. De vivenciar o luto. É porque eu fiquei com medo, eu tinha medo de criar ele sozinha. Porque quando eu tive minha filha, eu tinha apoio da minha mãe, dos meus irmãos, das minhas tias, né? E quando eu passei até ele, eu disse, meu Deus, e agora eu sozinha? Porque assim, é muito difícil. Muito difícil. Porque só quem mora assim, sozinha. Você sabe, tem mãe lá na escola que ele estuda que sempre fala, Valéria, eu não sei o que é viver. Eu às vezes, eu fico assim, pô. Entendeu? Eu falo, às vezes, assim, no meu Instagram, eu converso. As mães também falam comigo, se identificam muito comigo também. Porque às vezes tem casos de mães que tem parente, mas parente não ajuda. Não tem uma rede de apoio. Parente não ajuda, não. E aí, quando eu fiquei sabendo que descobriu foi minha irmã. E aí, quando eu fiquei sabendo que ele era autista, eu disse, eu não quero meu filho mais não. Eu falei, eu não queria mais ele. Eu ainda rejeitei ele um pouquinho, deixei ele um pouquinho de lado. E aí foi quando uma mulher falou bem assim, seu filho, ele é muito inteligente. Se você focar nele, você vai ver, ele vai desenvolver muito. Todo lugar que chega, todo mundo fala, seu filho é muito inteligente, ele aprende muito rápido. E aí pronto, eu comecei a pegar mais amor por ele. Assim, eu não estudo sobre o autismo, eu não estudo porque eu não gosto do autismo. Assim, eu sempre falo a todo mundo, eu não gosto, eu odeio. Não odeio meu filho, mas eu odeio o autismo, entendeu? O aspecto, né? A dor que ele nos traz. Porque assim, eu acho assim, na minha visão, que a partir do momento que a gente vira mãe atípica, a gente se adoece. Psicologicamente. A gente perde a nossa vida, né? Fisicamente. A gente se anula. Não tem mais Valéria, não tem mais Juliana. Eu fiquei a mãe voltada a ele. Eu fiquei numa bolha praticamente, né? Porque eu não tenho vida, só a minha vida, como eu falo, eu sou mãe e os pais dele. Porque como ele não fala, né? Eu sou tudo, assim, eu entendo o que ele quer, o que ele não quer. E assim, eu acho que eu me anulei muito, sabe? A questão dele assim. Mas hoje eu tenho uma visão mais diferente depois que eu entrei nessa escola dele. Eu tive uma visão muito diferente, mas também eu e Kel faço muitas coisas, sabe? Muitas coisas em relação, assim, de escola. Até você já viu, né, no meu Instagram, que era muito sofrimento para conseguir uma vaga na escola, porque não tinha cuidador, não tinha mediador, não tem, é uma luta. Até hoje sofremos com isso. É uma humilhação. Meu filho uma vez entrou numa escola que não tinha cuidador e não me falaram, que é a recente, antes dessa. E aí ele ficou a manhã toda sem comer. Ficou a manhã toda sem comer. Meu Deus. Ele ficou a manhã toda fora da escola porque disse que não conseguia botar ele dentro da sala, porque ele é difícil de ficar em pé, sentadinho, né? Ele gosta de ficar se movimentando. E aí eu disse, cadê meu filho? Ele tá dentro do ônibus. Ele ficou rodando o ônibus até a hora de chegar em casa. É muito humilhante, velho. É muito humilhante, porque
Assim, aí quando chega lá na escola, ele tava com fome, ele tava tremendo. Ele tava tremendo de fome. Meu Deus. Eu disse, como vocês... Eu, quando cheguei aqui, eu disse a vocês que meu filho é autista, eu trouxe lá. Mas é porque você tem que ir lá não sei na onde. A minha sorte foi Tiago Amaranto, acho que um conselheiro tutelar, conseguiu vaga pra ele aí, né? Depois eu fui lá na DEA, depois eu fui... Corri muito, entendeu? Mas eu sofri muito, muito com o Kelvin. Nossa, e por isso que, assim, né? É muita dor. Viu como é pesado? Viu que eu falei pesado. no início? É difícil estar aqui É uma experiência ouvindo mais vocês. dolorosa do que a outra. Essas E lágrimas aí, quando a gente tem, assim, parte de pai, né, que não ajuda. Porque o pai do meu filho rejeitou ele totalmente. Quando eu descobri, então, ele rejeitou o menino, né? E aí eu sempre pergunto a ele, por que você não pega ele? Assim, pra você, né? Ele, não, porque eu não sei, eu também não sei. Não, eu aprendi. Tô aprendendo na prática, né? É como se nós tivéssemos obrigação. Eles não, eles têm a opção. Você é mãe, né? Eles têm a opção. Nós é obrigação. Ele É aquele negócio, sempre vai sobrar pra mãe. Ele fala bem assim, filho é da mãe. É da mãe. Pensamento pobre, né? Fútil, inútil. Vazio. Pensamento vazio. Mas aí eu tô na justiça pra ele pegar ele certinho e pra resolver a questão da pensão, porque ele só quer me dar pensão, mulher, toda semana R$60 de pensão. Ele que sobrevive com essa planificação, né? Aí ele pediu DNA, né? E agora eu vou fazer pediu uma indenização, né? Também por danos morais. E vou fazer tudo que ele quer. Porque aí, assim, eu não quero que ele reconheça o menino, mas que ele também me auxilie, pra me ajudar também, que eu não fiz só. Tá no seu direito. É muito difícil, hein, Franciele? Muito difícil. Tem 1001 lembranças e pensamentos. Aí vocês percebem que... Como é que... Veja, isso é saúde. A causa envolve saúde, envolve educação, e envolve saúde não só da criança, né, dos filhos, mas de quem está cuidando. Quem é que vai cuidar de quem cuida? Então é muito complicado. Né? Aí quando eu olho, por exemplo, a gente pensa assim, não, a gente precisa de uma mãe ou um pai atípico lá no poder. Mas nós já temos. Temos. Sabe? E aí, qual o sentido de você ter uma pessoa lá que diz, né, representar a causa e só representa de forma subjetiva? Veja, a representação não chega até nós. Não chega. Né? Porque veja, o que a gente tem? A gente tem leis federais, certo? Que contempla direito dos autistas. Aí o que é que acontece no âmbito estadual e municipal? Seja no município ou no estado, o que é que os parlamentares, muitos fazem? Criam uma lei municipal estadual para fazer cumprir a lei federal. Veja. Não tem nada a ver, nem pé nem cabeça. A lei é federal. É federal. Mas aí precisa de uma lei municipal estadual. Para cumprir algo que já existe. Que já existe. Aí veja. É um absurdo. É uma palhaçada. É um absurdo. Ou então cria uma lei. E quando nós pais, porque ela falou algo que eu digo que eu vou até lhe dizer, é necessário. Que ela disse assim, eu não estudo sobre o autismo, mas é necessário você estudar. E que sentido? Para quando você chegar em algum lugar, você saber o seu direito. Exatamente. Você conhecer. Todos os direitos dele. Então, porque assim, eu passei por um que até conversei com Juliana e eu até divulguei no meu Instagram. Atualmente, eu na Caixa Econômica, e um de vários que eu já passei, viu? Sobre a Cipiteia. Eu cheguei com a Cipiteia e aí lá tava muito cheio. Só que o que eu ia fazer naquele exato momento, que era pro Caixa, estava vazio. E aí eu dei a Cipiteia e eu falei o seguinte, me dá uma senha prioritária. Não precisava nem eu falar, porque se eu apresentei a Cipiteia, tá lá bem grande, destacado. Ela foi lá e me deu uma senha preferencial. Só que quando eu olhei para o caixa, só tinha uma pessoa. Aí veio aquele estate na mente. Vocês são barraqueiras. Eu disse, não, eu vou com a preferencial. Só tem uma pessoa. Fui com a preferencial. Quando eu cheguei lá, o rapaz não resolveu. O rapaz disse, não dá para resolver aqui. Você vai ter que ir pra gerência. Agora tá muito cheio. Aí ele mesmo, o rapaz tinha um cordãozinho do autismo, ele também era autista. Ele disse, mas você é prioridade, vai lá. Aí eu voltei. Aí quando eu cheguei lá, ela já estava com um ar tão de ignorância que ela parou, quem ela estava atendendo virou pra mim e disse, você é o quê de novo? Eu olhei pra cara dela, respirei bem fundo, mas bem fundo, e eu disse, eu quero uma senha pra gerência. Aí peguei a Cipiteia novamente, porque ali agora eu já não ia aceitar mais uma preferencial, porque tava muito cheio.
Aí ela foi e me deu a preferencial novamente. Eu me retirei, fui no meu esposo e eu disse, olha, aquela mulher, ela quer problema. Mas eu vou mostrar a ela que eu sei da lei. Voltei lá nela, saí primeiro pra me regular, pra me acalmar, né? Pra que eu não explodisse ali, pra dizer, olha, tá errada, né? A gente perde a razão. Fui nele, aí ele disse, vá lá, eu vou ficar daqui. Aí ficou sentado, me olhando, aí eu fui. Quando eu cheguei nela, ela parou novamente. Porque ela geralmente é a mãe, não é o pai. É a mãe, não é o pai. E aí eu deixei. Aí voltei, aí ela tava atendendo a mulher, parou de novo. Você quer o quê de novo? Aí eu já fui mais dura, peguei a senha preferencial, botei na mesa e eu disse, você sabia que há uma diferença entre preferencial e prioridade e a lei me cobre, troque? Ela olhou pra minha cara com uma cara de nojo, que não me disse uma palavra. Mas eu lhe pergunto, necessitava? Não. Não tem uma lei que te cobre? Você não tá coberto por essa lei? Eu já cheguei no hospital, que Juliana foi também, quando eu vi ela... Quando eu vi ela postar, eu falei, meu esposo, aí você viu? Eu tive que abrir minha boca lá. Porque meu filho tava com quase 39 sabe? Não abrir a boca, não vai arrumar, não. Sabe o que foi que ela me disse, Juliana? Ela disse assim, prioridade é só depois que chama. Eu olhei pra cara do meu esposo, eu disse, qual a necessidade, minha linda, de uma prioridade depois que chama? Se a prioridade justamente é pra chamar. Pra evitar um constrangimento. Infelizmente, ali, é essa coisas não situação, acontecem sabe? comigo. Eu me conheço e eu sou muito esquentada. Essas coisas não acontecem comigo. Graças a Deus, quando eu chego, ele passa já direto, né? Ou então, filho, pra reclamar, eu já tô lá na frente, viu? Assim. Essas coisas não acontecem comigo. Já tô lá, viu? E outra, eu sou um tipo, não me perguntei nada, eu já tô lá. Já tô lá. E outra, eu sou um tipo de pessoa assim, eu até esqueci agora, quer dizer. E a pessoa vir falar um A comigo, eu já vou logo com um B pronto. Entendeu? Eu tô muito, cara, muito, pra brigar em 2 segundos. Isso é muito... quando você falou que vai respirar, eu não respiro não. Se eu for respirar, já passou à vontade. Mas é por isso aí mesmo que eu respiro. Por exemplo, eu não perco a razão, não. Com meu filho, como ela citou, meu filho tava com febre, eu saí de casa, ele tava com 38,9. Levei, falei, é preferencial, prioridade, e ele tá com febre. Ela, ok, vou anotar aqui. Daqui a pouco a enfermeira chama. Não chamou. 10 minutos, nada. Enfermeira, ou a recepcionista, ele tá com febre. E ele é prioridade. Ela falou bem assim, mas aí é com a enfermeira. E nada. Aí ela foi lá, disse que chamou a enfermeira e nada. E não chamava ninguém. Tinha um monte de criança lá. Descaso, e tinha meu filho, né? Também. E aí, eu fiquei revoltada, porque meu filho tava aumentando a febre. Fato, eu medi novamente. Já tava quase aí perto dos 39. E aí, pronto. Eu peguei meu celular e comecei a gravar. Só que o que acontece? Eu também sou autista. Desregula. E aí eu me desregulei. Comecei a me tremer muito. Fiquei muito nervosa. Porque eu choro logo. Meu medo principal ali... Mas eu choro pra não... Meu medo principal era meu filho ter uma crise, uma convulsão. Uma convulsão. Crianças, febre principalmente alta. com crianças autistas, uma convulsão mexe muito. E aí o que acontece? Minha filha já foi. Eu falei, é uma palhaçada isso. Do que adianta o hospital novo? É a coisa mais linda, o Hospital Santa Isabel, né? Perfeito, maravilhoso. Mas o atendimento é o mesmo. O atendimento sem pessoas preparadas. Os mesmos médicos, os mesmos profissionais, não mudou nada. Só muda a tinta. Então adianta de quê? Se tá lá na lei dizendo que eu tenho um atendimento prioritário, cadê esse atendimento? Sim. Cadê esse acolhimento que diz, não, mas Nova Aracaju, né? Isso daí não existe. É uma farsa, é uma mentira. Tanto nos hospitais quanto nas escolas. A educação inclusiva, cadê essa educação inclusiva? Não tem, não. Que às vezes é um mediador para 5 crianças autistas em uma sala. Inclusive, agora eu passei na escola, não sei se vocês viram. Crachá, carteirinha, certo? Que a gente fazer, porque ajuda e muito. Sim. Mas vocês têm que entender, gente, vou falar aqui para vocês. A gente não tá atrás de crachá, não. A gente tá atrás de terapias. Tratamento, dia a dia para nossos filhos. O tempo está passando e nossos filhos estão regredindo. É verdade. Entendeu? A gente quer terapia, não quer crachá, não quer boniteza, não quer mídia. Eu falo, mas porque eu só vejo o povo falar, vamos fazer crachá disso, vamos fazer crachá daqui. Quero crachá. Eu já tenho. Nada, não serve para nada. Eu já tenho crachá. Eu tenho um crachá de quê? Porque eu entro até dentro do ônibus com ele, que tem aquele grandão, eu ainda não fiz. E nem pretendo fazer com um que eu tenho lá já no ônibus. Eu quero ver que ele vai mandar eu descer. Menina, eu fico besta, porque é tanto crachá. Aí eu comentei numa página lá que fizeram agora do crachá, né, o novo. Eu disse, a gente quer terapia, não quer crachá não, entendeu? Quero quero meus filhos se tratando, né? Eu comentei, um monte de gente como me responder, verdade, a gente quer terapia. Gente, são essas questões, Valéria. Não, eu sei que o crachá é assim, olha, gente, eu não tô
Silas até olhei O crachá ajuda e muito, Sim. entendeu? Ajuda. Assim, Mas não resolve. Mas não resolve por quê? É fake, na verdade. O que eu quero? Eu vejo Não tanta adianta mídia com crachá e as terapias, cadê? Nada. A questão, consulta quando do eu neuro, falo... As consultas, quando Se eu você falo, não pagar, auxílio na porque é uma escola. consulta, é uma mola para conseguir. veja, quando eu falo sobre a questão de subjetividade, é porque as leis que vêm uma em cima da outra, certo? Tem esse aqui, aí vem um projeto de lei para fazer cumprir, né? É aquela história. A lei existe, aí tem que ter uma outra lei para obrigar a cumprir a lei. Poxa, que... É um absurdo, né? Agora, você não vê nenhum projeto de lei responsabilizando o Poder Executivo, culpabilizando o Poder Executivo quando uma mãe se suicida. É verdade. Você que tá nem o entendendo? caso da recente aí da mãe que se Você não vê uma Muitas. lei exigindo que o Executivo meta a mão no bolso para poder É verdade. investir em mais equipamentos que possa dar suporte E a essas clínicas, crianças. terapias também, Você está né? entendendo? Tá precisando Essa é a muito, viu? questão. Então, leis por leis que não têm efetividade não significa É nada. verdade. Então a pessoa diz, eu sou defensor da causa, eu sou defensora da causa porque eu sou mãe atípica, ou porque eu tenho alguém na família. Que não conta. Pô, mas... E Se às você vezes- tem alguém na família, você não vive. Não, e outra, às vezes tem muito caso, tem muito caso que diz que é defensor. várias, né? É. Tem muitos casos que diz que é defensor, mas é aquele que é o primeiro a julgar. É o primeiro que não quer ser rede de apoio para o parente que você tá se beneficiando, dizendo, mas eu tenho um sobrinho, mas quando a mãe precisa sair, você não É fez. aquele, conte comigo, mas não me chame. Conte comigo, mas não igual me aquele chame. ditado, né? Qual é a função da tia? Qual é a função Outra do tio? Nem nada. coisa, meninas, é anunciar que que está dando atendimento para 1.000 pessoas, quando na verdade isso é fake. Entende? Nós vamos ampliar o atendimento para mais 1.000 pessoas. Já atendemos 800, vamos atender para mais 1.000. Veja, nenhuma instituição, às vezes as pessoas não sabem avaliar isso. Uma coisa é atendimentos e outra coisa é pessoas. O quantitativo de atendimentos sempre vai ser superior ao de pessoas. A quem de fato está lá sendo atendido, Porque, né? por exemplo, sendo acompanhado. Eu tenho 230 famílias no Instituto sendo atendidas, que gera mais de 2.500 atendimentos. Sim. Porque quando eu pego cada uma dessas e multiplico por 4 atendimentos na semana, né? 16 no mês, quando eu multiplico, vai dar mais de 2.000 e tantos atendimentos. Isso é o que a gente tem hoje lá. Então, eu não posso dizer que hoje a gente atende mais de 2.000 famílias. Entende? Por quê? Porque a gente não tem estrutura para isso. Recurso, Tipo, né? tem mais de 2.000 atendimentos, mas não família, assim. Entendeu? Sim. Então, dizer que a gente atende, por exemplo, eu não tenho estrutura para atender 1.000 famílias lá. Sim. Então, como é que você vê um lugar que tem uma estrutura menor do que a nossa dizer que atende 1.000 famílias? Não existe. Isso não existe. Mas o povo não sabe diferenciar. Entende? Agora tem uma diferença também, assim. Lá no Instituto agora está atendendo quantas famílias? 230 famílias. 230. Um negócio é você atender 1.000 famílias e a outra 230. 230 mais um atendimento de qualidade. Não atender... Às vezes é melhor você atender 230 famílias de perto, assistindo essas famílias, de que um atendimento raso. Que a família fica aqui 30 minutos, às vezes Meu caso, em grupo, né? que era. E aí, do que adianta você atender 1.000 famílias se o atendimento não é de qualidade, que se essa criança não tá ali... Leva 15 minutos no atendimento em grupo, por exemplo. Não tá desenvolvendo, não desenvolve nada. Aí Meu não filho, cumpre o ele princípio da intensidade e da continuidade. E às vezes os pais acabam parando e desistindo porque não tá vendo nenhuma evolução. Nenhuma evolução, exatamente. Que nem no caso Porque... da outra lá onde ele tava. Eu tirei ele porque isso, que era 15 minutos. Aí eu digo, eu vou estar gastando passagem, vindo pra cá. Não tô vendo que eu vou evoluir em nada. Eu tô sabendo, eu tava pagando a terapia de Kelvin, pô. Tava pagando. Olha, tinha vezes que não tinha uma passagem.
Eu disse, meu Deus, como é que eu vou levar esse menino pra terapia hoje? Que era lá perto de casa. Era perto de casa, era uma briga pra ir. Imagina. Aí minha irmã, mas você tem que fazer a carteirinha do ônibus. Eu não vou andar com o Kevin de ônibus, porque às vezes ele fica agitado por causa do barulho do ônibus. Meninas, veja, tempo corre. Boa. Pra gente fechar, o que representa, o que representou, como foi para vocês o Abril Azul, esse mês de conscientização? Diga, Franciele. Pra mim, na verdade, posso ser sincera, Deve. não mudou em nada. Não adiantou nada. Porque, assim, foi um mês que só teve marketing. Como qualquer mês. Foi um mês que teve um monte de imagem bonita. Aí a Secretaria da Educação fez campanha. Aí a Secretaria da Saúde fez campanha. Aí a Secretaria Política de não sei quem fez campanha. De Beltrano de Tal fez campanha. Aí eu lhe pergunto, mas quem chegou para apoiar a família? Mas quem chegou para dar uma educação de qualidade à família? Mas quem chegou para tirar uma criança? Porque meu filho, se depender da fila de espera, até hoje tá lá para Pulseiras. Quem chegou para adiantar? Nada. Usou o abril azul, o atípico, o autismo e se auto-beneficiaram. Porque foi campanhas que gerou dinheiro, foi campanhas que gerou visibilidade. Para quem? Para eles. Mas quando a gente chega na parte da nossa família, para mim, para ser sincera, não mudou em nada. Porque foi um dos meses que eu tive que enfrentar mais dificuldades. Eu enfrentei dificuldade com meu filho na escola, enfrentei dificuldade com meu filho fora da escola. Então, se você me perguntar o que significou para você, eu disse que foi um dos piores meses. Mesmo sendo um mês que deveria estar lhe abraçando, sendo um mês que deveria estar que na verdade deveria ser todos os dias, todos os meses e todos os anos. Porque quando alguém olha e diz bem assim, hoje em dia tudo é autismo. Esse não enfrentou na pele. Esse não acordou de madrugada com seu filho gritando, com seu filho chorando. Esse não acordou de madrugada com seu filho se automutilando. Esse não acordou de madrugada. Minha filha já deu cabeçada no chão de abrir boca, de meu chão ficar cheio de sangue. Esse não passou por isso. Esse não fez o seu filho, que sabia o nome dele, não saber de mais nada. Esse não passou por isso. Então, no mês de abril, a gente só recebe menos crítica. É só o que acontece. Só somos menos julgados. Estão guardando as críticas para maio. Depois, agora, do dia 1º, pode se preparar. Que aí vai começar lá. Aí, acabou a plateia. Agora vai tudo voltar. Já começa logo a atacar. Aí, quando a gente abre a boca... Mas eu vou lhe dizer uma coisa, vale a pena abrir a boca, doutor Beto. Vale a pena. Sim. Sabe por quê? Aconteceu um fato com meu filho na escola que eu vou lhe dizer. A melhor coisa que eu fiz foi abrir a minha boca. E eu não me arrependo. Eu fui para conselho tutelar, eu fui para defensoria, eu fui para DAGV. Eu passei 2 semanas sem ter vida. Mas eu disse, vai ser resolvido. Certíssimo. Porque mexeu com o filho da mãe errada. Eu disse a meu esposo, eu disse, pode ter... E quando eu abri a minha boca, eu vi várias mães passando dentro do mesmo ambiente escolar. E tem gente que tem medo, né, de falar. Tem medo. Então, eu reuni todos esses prints de mães, eu reuni todas essas provas e eu se mandei para a CEMED. Onde eu ouvi a pessoa dizendo na minha cara, você vai fazer o quê? Eu olhei para ela e disse, eu vou lhe mostrar o que é que eu vou fazer. Então, eu tive solução. Porque eu briguei, eu lutei. Só que o nosso problema é ficar calado. Sim. Porque a gente é rotulado como barraqueiro e isso nos trava. E quando isso nos trava, eles ficam em cima da gente. O poder nos cala, o poder nos diminui. Mas se a gente da comunidade atípica soubesse o poder da nossa voz, a gente se unia mais. Deixa eu relatar um fato aqui para vocês. Você falou aí de CEMED. Quando a gente pensa de levar um caso para a Secretaria de Educação, a gente pensa, sempre quando a gente pensa em uma repartição superior, a gente tem o pressuposto de encontrar lá os profissionais mais preparados. Não é essa a ideia? Por quê? Porque se a gente tem um conflito, por exemplo, na escola do filho, e a gente pensa, não, esse caso aqui tem que ser levado para a secretaria, então a gente pensa que lá na secretaria é onde a gente vai resolver o problema e é onde vai, e essa resolução virá
Sim. por conta de você se deparar com profissionais mais preparados. E eu digo para vocês aqui, o lugar que eu encontrei lugares mais despreparados foi na Secretaria Municipal de Educação. E eu vou lhe dizer, não foi eu que fui não. É o poder, é que nem eu disse, o poder da voz. Através do meu Instagram, através do que meu vídeo bateu mais de 40 mil visualizações, através eles têm medo. Da voz que teve, sabe? Porque até então, já tinha dias que tinha acontecido. Porque eu fiquei em um estágio, eu me desregularizei tanto que eu perdi a minha... Quando eu acabei de correr, que eu dei parte em tudo que é lugar, pode perguntar ao meu esposo. Eu só sabia chorar. A autista Franciele, já não foi mais a mãe, se desregularizou. Ele tinha que arrumar pra escola. Ele tinha que dar de comer, porque eu estagnei, eu parei. Mas para que eles vissem, eles poderiam ter visto e ter chamado antes. Sim. Porque eu já tinha procurado, eu já tinha ido até. E por que não? Mas quando a minha voz foi ouvida, quando o meu Instagram papocou, quando o vídeo subiu, quando marcaram prefeita, quando marcaram secretária, aí foi que veio o olhar. Aí foi, por isso que eu digo, a gente tem voz sim. A gente tem que ter visibilidade. Hoje em dia, temos que usar essa visibilidade. Se não tiver, tem que usar. Se não tiver, filho, já se me perguntar qual foi o mês de abril, e o mês de abril pra mim serviu pra nada, porque é um mês qualquer, como qualquer outro. Cheio de luta do mesmo jeito. Pra mim tá no mesmo jeito. Não mudou em nada. Pra mim não mudou em nada. E Graças você, a Deus, Juliana? assim, como eu agradeço muito de coração, Deus abençoe sua vida. A única coisa boa que eu consegui foi dele, o Instituto TEA, a terapia do meu filho, e a escola do meu filho. Só esse ano, graças a Deus, assim, foi um pé direito, entendeu? Porque o inferno que eu passei no ano passado, eu não desejo a ninguém. E outra, vocês, mães, abra a boca, não tenha vergonha, não. Fale mesmo. E não fique, porque fulano disse, fulano deixa fulano lá, vá fulano não tá na sua pele. Das terapia do seu filho, não se adoeça, entendeu? Tá, porque a árvore só dá fruto quando, como é? Só pega pedra quando dá fruto. Isso. Quando dá fruto é que pega pedra. Não, é outra frase. A árvore só dá fruto quando ela tá de pé, alguma coisa assim que fala, né? Então, se a mãe tiver de pé, tiver com o psicológico bom, se tiver com fisicamente bom, aí tudo vai evoluir. Porque se você tiver mal, porque meu filho, tinha tempo que eu não sabia nem o que ia respirar, porque era tanta coisa correndo atrás desse menino. E é muito cansativo. E aí, todo lugar que eu vou, eu levo ele, viu? Todo lugar que eu vou. Não deixo ele... É difícil alguém chegar assim, Valéria, eu fico com ele. É raro. Muito raro. Juliana. Bom, pra mim, algo mudou, porque esse mês eu fui chamada para participar de alguns eventos e eu pude ter a oportunidade de fala, né? E eu falo, onde eu tiver a oportunidade de fala, eu vou usar. Mas, na minha maternidade, não mudou absolutamente nada. As dificuldades continuam as mesmas. Saúde continua na mesma, não mudou em nada. A educação continua na mesma, não mudou em nada. Então, é um mês exatamente como a Franciele falou. É um mês que foi marketing para muitas empresas, para muitas clínicas. E nas nossas vidas de mãe, que vive todos os dias, não só em abril, não vale de nada. Porque em maio, a luta continua. E os meses seguintes, a luta continua. Então, que possa entrar na mente de vocês que nós não precisamos só de inclusão em maio, não. Ou em abril, não. Mas sim, todos os meses, os 365 dias do ano, nós precisamos dessa inclusão de respeito, de direitos que venham a valer na prática, não só no papel. Perfeito. Eu tive a sensação de que esse mês nós tivemos menos ações do que o ano passado. Foi verdade. Foi pouco falado esse ano. Pois é. Ano passado teve mais. Até as caminhadas ano passado foi maior. Mas sabe por quê? Porque a maioria dos políticos estão esperando agora tempo de eleição para querer se aparecer. A maioria. Estamos de um ano. E outra, eles falam muito sobre a sensibilidade. Eles são o primeiro a fazer barulho. Entendeu? Porque tem uns que passam lá que parecem. O que é que você espera? É verdade. O que é que você espera, vai derrubar a casa, Valéria? O que é que você espera para esse ano político? Eu espero que ele olhe mais com carinho aos nossos filhos, entendeu? Assim, já que eu vou falar sério, coração. Que ele olhe muito mais, porque eu vejo assim, como eu tô lá na escola de que eu vejo muitas mães tristes, abatidas. Tem mãe lá que tenta tirar a vida, entendeu? Tem mãe lá que tenta tirar a vida porque ela diz que não aguenta.
porque já tá cansada, porque só ela só. Tem uma mãe lá que tá precisando muito de uma ajuda, uma mãe lá. E ela sozinha pra tudo. E a filha dela já é grande, né? E aí ela disse, Valéria, tem vezes que eu vou dormir tão cansada que não tenho vontade nem de se levantar. Ela já tentou, assim, né, tirar a vida várias vezes. Mas aí ela olha pra filha dela e fica pensando, quem vai ficar com meu filho? Entendeu? Então a gente quer que todo mundo que esteja envolvido nesse mundo do política, dessas coisas que eu não entendo muito de política, né? Olhe mais com carinho para eles, entendeu? Para nós mães e para as crianças também, principalmente. E que não viva só de crachá, né? Terapia, fono e um pouco mais. E muito mais, na verdade. E você, Franciele, o que é que você espera para esse ano? Eu espero que a teoria saia. Porque a prática... Que venha para a prática. Eu espero que a teoria, ela pare de ser só falada. Pare de ser só pronunciada. Porque quando nós estamos em campanha, se eu ganhar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Só que falando principalmente do nosso meio atípico, porque a gente vê que tem muitos políticos se beneficiando do meio atípico, porque sabe que é uma das maiores comunidades que se tem hoje em dia. Sim. Nós sabemos que é uma das maiores porque está nascendo muita criança autista. Então tá abraçando essa causa, não pela causa, mas pelo benefício que o tamanho dessa causa vai lhe trazer. Eu queria pontuar um negócio sobre isso, sobre o quantitativo, porque veja como é incongruente. A gente tem pesquisas que mostram que no Brasil os candidatos que foram eleitos, que tiveram a maior quantidade de voto, defendiam a bandeira do autismo. Entende? Aí a pergunta Veja aí, como o que eles fizeram. incongruente você ter candidatos eleitos defendendo a bandeira e você ter uma classe, uma comunidade tão sofrida. Né? É a mesma coisa da gente ter um país com o maior número da população pobre, né? E a maior população pobre é quem elege ou quem elegeu o atual governo, e cada vez mais o pobre fica mais pobre. Não é incongruente? Pobre que queria ricar. Agora eu queria dizer uma coisa para vocês. Veja, esse é um ano em que o protagonismo é nosso. Nós eleitores. Né? Porque é um ano de renovação política. Esse ano a gente vai poder decidir se aqueles que na última eleição que foram eleitos, que nós demos o voto, se fizeram alguma coisa ou não, se a gente vai dar crédito a eles renovarem o mandato ou não. Sim. Então o protagonismo é nosso. Eles vão sair às ruas novamente, com palavras, né? Novamente para conquistar o nosso voto. E também, assim, tem gente que se vende muito fácil, com palavras bonitas, né? Porque se no ano passado não fez, esse ano ele vai fazer. Pois é. Então, esse é um ano em que a gente precisa, a partir de agora, refletir para decidir em quem a gente vai dar crédito novamente. Aqueles que já estão aí, aqueles da política velha, ou da velha política, os profissionais da política, ou se a gente vai optar em renovar, né, seja o executivo e o parlamento municipal, não, né, que agora é estadual e federal. Entendeu? Então, nós estamos no protagonismo esse ano. Né? A cada 2 anos, nós temos a oportunidade de exercer esse protagonismo, porque eles só chegam lá se a gente decidir. Permitir que eles cheguem, né? Então, mas para isso a gente precisa de força, né? Todo mundo se unir. Se unir. Juliana, e você? Eu faço as suas palavras minhas palavras, porque é exatamente isso, um ano de posicionamento, né? Se eles estão lá porque nós colocamos, infelizmente foi a população, a sociedade. Então, às vezes a gente reclama de ter tomado uma decisão errada, mas às vezes foi por isso, por uma cantada, que eles encantaram com palavras bonitas e nós caímos. Mas é o ano de se pensar que quem realmente merece e quem está falando e tem realmente vontade de lutar pela gente. Não, né? de realmente levantar a bandeira, porque é fácil. E aquela questão, quem pratica antes de chegar lá. É fácil falar, né? Eu apoio a bandeira, eu apoio a causa,
mas nunca vivenciou, não Sim. sabe o que é. Às vezes não sabe nem a prática ali, ler, não sabe nem o que é autismo, o que é o transtorno do neurodesenvolvimento. Então, é um ano de se pensar, de se posicionar para saber quem vai nos representar. Ano passado mesmo foi o que mais teve, né? Ano passado. A carreata de, vamos lutar sobre as causas autistas. Tinha a carreata que passava de silenciosa, já tinha uns que era barulhento. Eu digo, já começou errado aí, nesse barulho aí. Eu mesmo tenho sensibilidade auditiva, meu irmão. Eu tô dormindo, passa alguém do outro lado da rua, de um passozinho, eu já pulo da cama assim, né? Eu já tô lá, já bem... É muito... Eu quero agradecer, Franciele, agradecer a Valéria pela presença de vocês, Juliana mais uma vez aqui conosco, que a gente possa colher frutos do nosso posicionamento este ano, que o próximo ano a gente tenha uma renovação política que possa, de fato, trazer esperança para essa comunidade que tanto sofre. Né? Quero agradecer a você que está sempre acompanhando o nosso podcast. Esse é o nosso 6º episódio. Com a graça de Deus, a gente chega ao fim com essas mãezinhas, né? E relataram aqui experiências que nos emocionam. As barraqueiras, as barraqueiras. Dá um trio bom aí, né? Chutada, Tá certo? Mas se a gente não for assim, você não vai pra frente, não. A gente tem que ser barraqueira mesmo. Eu admito pra todo mundo. Entendeu? Já chego lá esquentada, já. Conte conosco sempre. Pra pensar. Viu? Eu não penso, não, filha. Eu já Não passo só- e depois eu penso. Não só os nossos serviços, como psicólogo, neuropsicólogo, como o Instituto TEA lá. E já a Casa da Mãe Atípica, que é para vocês. Jesus. Viu? Nós temos médicos já Jesus, esperando abençoa abrir aí. para atender vocês, Amém. gratuitamente. Com fé em Deus. Viu? Então já É chega. mesmo, porque as mães precisam, viu? Porque meu filho, tem que ter psicológico, viu? Já não tá Eu vou tendo mais. dizer. Acabado. Minha irmã tem que. Eu vou dizer. Aqui viu? não- é um Deus desgaste, abençoe. olha, é um desgaste emocional. Muito E até forte. a próxima.